vamos conversar sobre um tema eminentemente atual, importante, pertinente e que vai te fazer, com certeza, muito bem. Vamos conversar sobre a teologia do corpo, isso mesmo, de São João Paulo II. Ele que trabalhou esta temática desde muito tempo, praticamente desde o início do seu ministério petrino, ou seja, ali pelos anos 1978, a praticamente até o ano de 1984. Então foram cerca aí de 130, 133 catequeses sobre essa temática especialmente. Uma coisa que estava um pouco, não é, à margem, meio escondida, mas que depois o Papa trouxe à tona e que hoje tem sido um material muito valioso para debater sobre a corporeidade, a relação afetiva, relação homem e mulher, amor conjugal, família, etc. E para isso aqui nos nossos estúdios em São Paulo, estamos aqui na capital paulista, nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia, diretor-presidente da Editora Voz, e que, claro, num tema como este, que abrange muito a sua área de atuação, fica muito à vontade para conversar com a gente. Boa noite, Frei Moser, mais uma vez juntos aqui no Em Pauta. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores, que certamente irão se perguntar como, o que eles vão falar do corpo e por que falar do corpo, certamente vão agredir os que cuidam do corpo. Muito enganados. Nós vamos ter um olhar muito positivo sobre o corpo, templo de Deus. Isso mesmo, Frei Moser. E claro, como nós sempre fazemos aqui no programa, a gente, à medida que os temas vão aparecendo e vamos debatendo, a gente aproveita também para trazer um especialista, alguém que já trabalha na temática já de algum tempo, não é? E tem conhecimento e também anda por aí, além dos escritos que realiza. E hoje nós temos a alegria de receber aqui um jovem missionário, também escritor. Ele pertence à comunidade católica Presença. Um grande abraço a todos os membros da comunidade Presença que estão nos acompanhando. Aproveito também para mandar um abraço à sua fundadora e, com ela, também todos os membros das novas comunidades. Recentemente estivemos juntos no encontro, num congresso internacional para as novas comunidades em Roma, ali perto do aeroporto de Ciampino, não é? Você tem o Fiumicino e o Ciampino. Estávamos ali naquela região do Ciampino e ali participamos desse congresso internacional, onde, entre outras pessoas, estava lá o padre Raniero Cantalamessa, Prado Flores e uma representação das novas comunidades do mundo todo. Claro, aqui do Brasil, um número muito significativo. Então, a todos que estiveram neste encontro e que, porventura, estejam nos acompanhando agora, o nosso abraço afetuoso, mas especialmente a comunidade católica Presença. O nosso amigo convidado desta noite, estou falando do Fernando Gomes, este jovem que, além de escritor, e tem aí um livro muito bacana, dentro dessa coleção Sentinelas do Amanhã, um livro que também foi traduzido para o espanhol. Ele atualmente faz parte da coordenação nacional do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica e ainda é membro da Secretaria Juvenil Latino-Americana da mesma RCC e do Conselho Nacional da RCC. Olha aí que beleza. Fernando, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Padre Hamilton, boa noite, Frei Moser, boa noite a todos que acompanham em casa. Uma grande alegria estar com vocês aqui, principalmente para poder partilhar das belíssimas catequeses de João Paulo II, sobre o amor humano, a famosa teologia do corpo que vamos abordar aqui. Uma alegria muito grande. Tá certo. E olha, você pode participar naturalmente do nosso programa hoje, especialmente por ser ao vivo, né? O tempo é breve, então aproveita para interagir com a gente. E quem vai fazer essa sua ponte entre você que está nos acompanhando e nós que estamos aqui no estúdio é a nossa querida Bia, uma vez mais aqui conosco. Bia, boa noite. Diz aí para os nossos amigos as formas de se participar do programa, por favor. Isso mesmo, padre. Boa noite. Boa noite a você que nos assiste nesta noite. Você pode participar com a gente através do nosso Twitter, @empautacn, @empautacn, também pelo Twitter do Padre Hamilton, né, Padre? Uhum. Arroba @p_Hamilton, isso mesmo? Isso mesmo. E pelo e-mail também, empauta@cançãonova.com.
Isso mesmo. Olha, então não deixe de mandar aí o seu e-mail, aproveita aí rapidinho. E-mail também é bem bacana, porque você coloca tanto a sua pergunta, como faz também um breve comentário. Não se estenda muito, mas um breve comentário dá para a gente ler aqui a partir do segundo bloco, entendeu? Então manda o seu e-mail em pauta@cancional.com. Mas especialmente ligue para a gente. Nosso telefone está aberto a partir de agora, como a Bia disse, 0 operadora 12 3186 2600, e você pode ligar a partir de agora para participar ativamente aqui do nosso programa, tá ok? Como a gente sempre tem aqui no Em Pauta, para dar aquela panorâmica no tema da noite, nós vamos então à nossa matéria inicial. Acompanhe, por favor. O estudo sobre a teologia do corpo é um dos legados deixados pelo hoje santo João Paulo II. Nela ele afirma que o corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade o visível do mundo, o mistério oculto desde a eternidade em Deus e assim ser sinal dele. Ele diz também que a teologia do corpo dá um sentido profundo à sexualidade da vida humana. Mas qual será a ligação do corpo com a alma? Onde o ser humano quer chegar com esses extremos de ora pensar que o corpo é a prisão da alma e ora tratá-lo com tanta idolatria? O que corrompe e o que molda o corpo? O mês de novembro começa com duas datas paradoxais, o Dia de Finados e o Dia de Todos os Santos. Para compreender um pouco melhor e atualizar nosso entendimento sobre os corpos e seus aspectos mais vibrantes, vamos conversar sobre este assunto agora no Em Pauta. Ok, tá aí para você. Não é uma rápida panorâmica do tema dessa noite. Eu já quero começar perguntando aqui ao Fernando justamente o que a matéria inicial, Fernando, ela foi nos colocando, né? Uma coisa muito interessante, mês de novembro você tem por um lado fiéis defuntos e por outro lado todos os santos, não é? Aqueles que deixam esta vida para o repouso e aqueles que já estão na glória. E ambos fazem, obviamente, como pessoas, a experiência do corpo. Esse mesmo corpo que vale a pena situar os nossos amigos, antes de entrarmos ainda nessa questão da própria teologia que o Papa, nosso São João Paulo II, foi formulando ao longo daqueles anos todos, a gente entrar um pouco nessa dimensão do corpo, né? Essa concepção que nem sempre foi positiva, mas que também nem sempre foi negativa, mas que remonta lá à filosofia antiga. Então, acho que valeria muito a pena a gente começar conversando e você lembrar aqui para a gente, no início, algumas concepções filosóficas que realçam, de fato, esse aspecto tanto positivo quanto negativo do corpo, e assim vamos continuar. Vamos lá, por favor. Primeiramente, em relação às datas que o padre citou, no nosso calendário cristão são muito importantes porque elas ressaltam a nossa fé na ressurreição dos corpos. Uhum. Então, a ressurreição, para nós, ela é o ponto crucial da fé cristã, e tanto os finados como a celebração de todos os santos renovam, ressaltam e colocam em relevo esse fundamento da fé cristã. Por quê? Porque a Igreja Católica, o cristianismo, ele coloca em relevo, ele tem muito apreço pelo corpo. E por que ele tem apreço pelo corpo? Porque tem apreço à pessoa humana. Então, porque a pessoa humana ela é a unidade perfeita entre o corpo e a alma. É lógico que na praxe sempre houve alguns desvios, alguns acenos para um lado ou para o outro, na própria fé cristã, mas no plano dogmático, não pode dizer assim, que a igreja sempre defendeu essa unidade perfeita entre o corpo e a alma, e é isso que ela ensina, né? No entanto, a história, tanto a história da humanidade como a história da igreja, ela foi influenciada, lógico, por muitos pensamentos, filosofias. A gente poderia assim lembrar, por exemplo, aqui, a filosofia platônica, que colocava justamente esse dualismo entre corpo e alma. Platão, ele era, vamos dizer assim, ele colocava muito relevo na dimensão espiritual, na alma, em detrimento do corpo. O corpo, inclusive, chegava a ser para Platão um cárcere da alma, que a alma precisava se ver liberta do corpo para atingir, então, a sua plenitude. Essa forma de pensamento influenciou também outros pensadores. Por exemplo, a própria corrente neoplatonista, que vai seguir essa mesma vertente de Platão, vai acentuar o dualismo corpo e alma, considera o corpo como prisão da alma. Uhum. Depois nós temos aí o estoicismo greco-romano,
que coloca o prazer como algo negativo, né? E nós temos também o gnosticismo, que é aquela questão da briga entre o bem e o mal, e tudo aquilo que é bem está ligado à dimensão espiritual, o mal, ao mundo material, então o corpo também, porque remete à questão da materialidade, a algo ruim. O maniqueísmo, que foi profundamente combatido pela igreja, que era o princípio luz e trevas, né? Bem e mal, então o corpo seria fruto do mundo das trevas. Então nós temos, de alguma maneira, essas correntes filosóficas que a igreja combateu na sua doutrina, mas na praxe, de alguma maneira, isso acabou permeando um pouco a nossa prática, a nossa maneira de agir, e até os dias de hoje, de alguma maneira, acaba influenciando de maneira negativa. Vale lembrar que também, Frei Antônio Moser, por favor, também, uma vez que olhamos a concepção filosófica, também observar agora a concepção bíblica, não é verdade? Porque a Sagrada Escritura também trata desta dualidade, mais do que isso, desse negativismo, desse positivismo em relação à questão do corpo. Mas como que o senhor avalia ou citaria, por exemplo, algumas passagens que ressaltam esses aspectos aí, para a gente começar aqui a nossa conversa? Olha, em primeiro lugar, o jovem aqui, Fernando Gomes, né, imagina, fez uma bela exposição e já dando, assim, dicas para a teologia, que sempre esteve bebendo das filosofias, das várias correntes filosóficas. Exato. Inclusive, o grande Santo Agostinho, grande mesmo, mas ele tinha um quezinho, né, de relação ao corpo, porque foi instrumento de pecado na vida dele, né? Então, nós não, os agostinianos, né, que nos perdoe, não são eles, mas Agostinho é um gênio, e todo gênio tem alguns aspectos assim um pouco de sombra. Bom, no tocante assim à Bíblia, na prática, a gente pode encontrar tudo o que quiser. Eu começaria pelo livro do Gênesis, que você já vê uma certa ambivalência. Primeiro, não é? Deus fez o homem do barro, sim, mas esse barro não é algo de negativo, né? É mostrar, vamos dizer assim, o pé no chão, né, desse ser humano que vai como que comandar a obra, não é, que Deus lhe confia, de organizar a terra e assim vai. Mas o interessante fez imagem e semelhança. Então, o ser humano, imagem e semelhança, homem e mulher. Então, já dando um acento na sexualidade, não é? Isso significa homem e mulher, uma polaridade ou então reciprocidade, que é melhor. Muito bem. Aí nós encontramos também digamos, no Cântico dos Cânticos, encontramos o inverso, ou seja, é um livro, assim, de uma poesia tão encantadora sobre o corpo, que eu, pessoalmente, fico admirado como é que isso entrou na lista dos livros canônicos. Não é porque fala da mulher, dos seios, são como cachos, não é, de uva, etc, etc. Tem umas comparações assim, e eu gosto de pegar esse texto para certos casamentos de pessoas que dizem, não, porque a igreja é muito negativa, eu pego esse texto para dizer, olha aí, ó, que beleza. Não é? Então, temos aí o Cântico dos Cânticos como expressão máxima desse, eu diria, aspecto positivo. Agora, você passando para o Novo Testamento, você vai encontrar, por exemplo, em São Paulo, alguma coisa que ele absorveu também na filosofia, né? Essa, vamos dizer, espinho na carne. Agora, esse espinho na carne pode ser uma mera imagem do sofrimento. Tem outros que acham que ele sofria de alguma coisa, alguma deficiência física, e porque andava muito, então ele sofria com isso. Mas, eu diria, dá para encontrar alguma ambivalência também em São Paulo. O fato é o seguinte, e aí chega, quando nós olhamos bem os evangelhos, você vê esse Cristo, não é, que vai nos deixar o alimento para o nosso corpo. Esse Cristo que morre, sim, o sofrimento, mas a glória da ressurreição, o seu corpo glorioso. E isto é meu corpo. Quer dizer, aí nós já vemos o máximo da positividade. Agora, ao longo da história, evidentemente, como já foi bem colocado, nós encontramos acentos negativos e que são compreensíveis, porque, afinal, tudo remete a um certo contexto histórico-cultural. E aí é que está, você que está nos acompanhando, percebe um pouco isso, e no início, Fernando, realmente se tinha essa concepção um pouco mais negativa do corpo. Mas o interessante,
você que está nos acompanhando a dizer, poxa, padre, mas hoje é o contrário. Hoje nós temos aí uma visão do corpo praticamente muito positiva, quase que um certo endeusamento do corpo. E aí estão todos os aparatos que a gente acompanha, não é? As cirurgias, os exercícios, a potencialidade das maneiras e técnicas para se aprimorar o corpo, para se amar o corpo, para se desejar ter um corpo e um corpo saudável, um corpo robusto, um corpo belo, um corpo estético, um corpo fantástico. Então, quer dizer, tínhamos no passado uma certa visão um pouco negativa, hoje temos, assim, uma visão bastante positiva. E é claro, isso constitui um fator econômico, não é? Porque não deixa de entrar aí de primeira grandeza, não é? Produtos e procedimentos de beleza que hoje praticamente tem aí um consumo garantido. Mas a pergunta que se faz, ainda no começo do programa, ainda em caráter introdutório, quando é que se dá essa passagem? Não é de um negativismo para esse positivismo em relação ao corpo, esse endeusamento do corpo. Como que se deu essa passagem? Nós remontamos aí a Renascença, a Idade Média, nós temos os artistas, Michelangelo, Rafael, Giotto, Greco. O que marca essa passagem? Fernando e Frei Moser, por favor, antes da gente ir para o intervalo. Em relação à valorização do corpo em si mesma, né? Lógico que a gente pode citar vários artistas que possam ter influenciado com pinturas, né? Eu ainda continuo ressaltando que o cristianismo ainda foi aquilo que mais contribuiu para colocar o corpo no seu devido lugar dentro da história, né, filosófica das civilizações. Agora, nesse sentido, o senhor está falando assim de mudança, certamente a revolução sexual foi o que mais contribuiu para que a gente falasse sobre o corpo, para a gente tivesse um olhar diferente sobre a questão da sexualidade, das relações humanas. Só que, veja bem, nós temos a revolução sexual, lógico, todos os pontos negativos que a gente pode trabalhar aqui e conversar um pouquinho. Mas de 1500, poder dizer assim, a 1870, mais ou menos, nós vivemos na civilização ocidental, sobretudo, um longo período de puritanização, né? Então, uma espécie de confluência entre Idade Média e tempo moderno. Isso foi gerando uma certa asfixia, sobretudo no período vitoriano, né? Aquele período de puritanismo que invadiu a Europa, a Inglaterra, influenciando a Europa, onde cresceram muitos tabus, muitas regras, né? Aquele puritanismo que chegou a ser até asfixiante. Isso vai desembocar como que uma garrafa de champanhe com uma rolha na Revolução Sexual, que vai vir a Revolução dos artistas, a revolução das elites intelectuais, até desembocar na revolução das grandes massas, que aí vem o advento da pílula do dia seguinte, a descoberta, né, dos anticonceptivos, marxismo, feminismo, enfim. Aí desemboca na revolução sexual. A revolução sexual ela vai vir falar sobre o tema do corpo, da sexualidade de uma maneira extravagante, mas para tentar ser uma contraproposta daquela puritanização. Só que nós podemos tirar coisas positivas da revolução sexual, que é justamente enunciar sobre o corpo, enunciar sobre a sexualidade, enunciar sobre as relações humanas, que tinham um tabu. Então, lógico, nós estamos num pêndulo histórico aqui. Nós estamos num pêndulo de um extremo, é a revolução sexual com suas consequências, para o outro. Nós podemos hoje... Esse pêndulo está voltando, a teologia do corpo pode contribuir para a gente chegar num equilíbrio. E é isso que nós vamos fazer. Fizemos aqui para você uma rápida retrospectiva, como se, claro, fosse possível, não é tão simples assim. Nós estamos falando de uma coisa complexa, mas como o programa de televisão ele tem também um tempo limitado, então, um rápido retrospecto para que possamos, no segundo bloco, fazer justamente essa passagem para a temática desta noite, como justamente a teologia do corpo, através de São João Paulo II, dentre outros, colabora para que se chegue não ao endeusamento, não ao exagero e saia de um pessimismo, negativismo, de uma coisa pecaminosa para se tentar chegar a um equilíbrio. Sobre isso nós vamos conversar no segundo bloco e aproveita então para participar. E manda para a gente seu e-mail, tuita aí com a gente, também liga, porque a partir do segundo bloco a gente vai estar entrando um pouco mais dentro do tema e ao mesmo tempo você vai interagindo com a gente, tá ok? Rápido intervalo, já já estaremos de volta. Não saia daí.